Bom dia a todos. Vamos começar este culto com uma oração. Pai Santo, nós queremos te glorificar pelo dia maravilhoso que nos deu, Senhor. Queremos te louvar pela tua presença em nossas vidas, porque o Senhor, ó Pai, nos resgatou, o Senhor nos tem dado, Senhor, do teu Espírito, da tua presença, o Senhor tem, Senhor, santificado nossas vidas, e o Senhor tem nos livrado, Senhor, do pecado, livrado, Senhor, a gente dos erros, e também o Senhor tem livrado a gente da perdição, Pai. Obrigado por nos salvar. E queremos, ó Pai, pedir a tua bênção mais uma vez, que o Senhor possa estar aqui abençoando o teu povo, o Senhor possa estar aqui, Senhor, nos santificando, nos libertando, ó Pai, das garras do maligno e também tirando, Senhor, toda a raiz de amargura, toda a raiz do Pai do pecado. O Senhor possa tirar agora com a espada do teu Espírito, ó Pai. Essa espada, Senhor, que é afiada de 2 gumes e que pode realmente até separar o corpo da alma, Pai. Nós pedimos que o Senhor possa tirar, Senhor, toda a raiz do pecado das nossas vidas. E o Senhor possa, Pai, purificar o teu corpo, o teu templo, Pai, purificar, Senhor, a tua igreja, Pai. Pedimos que o Senhor também possa, Pai, estar aqui, Senhor, ordenando, ó Pai, a tua bênção. Que o Senhor possa abençoar nossas famílias e aqueles que não puderam vir também. O Senhor alcance e abençoe suas famílias também, Pai querido. Pedimos que cada lugar onde tiver um povo teu reunido no nome do Senhor Jesus Cristo, que ali o Senhor também ordene a tua bênção e a tua paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te louvamos. Amém. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Última vez. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver.
Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Essa próxima música, Infinitamente Mais, ela me lembra muito o Márcio, né? Que era o logo da empresa dele, Infinitamente Mais. Eu me lembro que ele me falava que foi um logo que Deus deu para ele, né? Em nossa vida também é assim, né? A gente sempre acha que Deus já fez muito para a gente, que Deus fez tudo que Ele podia fazer, mas
dia após dia, Ele continua surpreendendo a gente, né? Deus sempre tem algo mais que a gente nunca espera. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teu próprio plano. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Tua palavra, ó Senhor, perfeitos Teus caminhos, meu Senhor, pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor, perfeitos Teus caminhos, meu Senhor, pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Amém. A próxima música, vamos agradecer ao Senhor também e com nossos dízimos e ofertas. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço,
quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te Amém, Senhor querido. Esses dízimos e ofertas possam ser utilizados para que o teu reino avance, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado, Pai. Pai. Feito por nós, nós queremos te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Amém. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Começo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Sala do trono. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronar
a sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pai querido, é tão bom, Senhor, estar te louvando, te adorando aqui, Senhor. Eu não consigo nem imaginar como vai ser lá no céu, na Tua presença, Senhor, com os anjos, com esse coro de miríades e miríades, ó Pai, te louvando, te adorando, Senhor. Senhor, nós almejamos muito, Senhor, este dia. E queremos, ó Pai, estar no meio da multidão que te adora em espírito e verdade para toda a eternidade, Pai. Senhor, não consigo nem pensar, Pai, qual é a grandeza, qual é a alegria deste dia, Pai, deste momento que o Senhor nos prometeu, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor estar aqui se alegrando conosco, pelo Senhor, Pai, estar aqui, Senhor, se deleitando, Pai, com Teu povo. Queremos, Pai, pedir Tua bênção agora sobre a palavra, que possa cair, Senhor, em terreno fértil, Senhor. Prepara os corações, os ouvidos espirituais, Senhor. Prepara nosso entendimento para que a Tua palavra possa crescer, frutificar, criar raízes e, Senhor, frutificar pelo Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode se assentar. Obrigado, meninas. Bom dia a todos. Que a graça do nosso Deus possa estar conosco nesta manhã, nos guiando, nos sustentando, enquanto nós atentamos para a palavra do Senhor. Deixe-me contar o que aconteceu comigo na segunda-feira passada. Eu tinha feito o meu devocional, a minha oração, e eu estava me preparando para fazer a minha caminhada diária. E como eu vi o LED do celular piscando, pensei comigo, deve ter uma mensagem nova. Abri a mensagem, era uma mensagem da minha irmã, perguntando se eu iria encontrar com os irmãos, a família, no dia 7 de setembro, para um piquenique. Lá em Indaiatuba tem o parque ecológico muito bonito, tenho saudade daquele lugar, e o piquenique seria ali. E eu pensei, bom, será que eu devo ir? Mas eu tinha que preparar a mensagem desta manhã. E como sempre eu tenho uma dificuldade enorme de escrever, de ordenar as ideias, eu escrevi, respondi para a minha irmã dizendo, olha, gostaria muito de estar presente, mas eu vou ter que levar a palavra no domingo, e eu tenho certeza que eu vou gastar a semana inteira preparando essa mensagem.
E escrevi o texto no Zap e mandei para ela. No instante em que eu acabei de mandar a mensagem, me deu uma dor muito grande no peito. Nossa, nunca tive dor daquele tipo. Eu falei, Senhor, será que é hoje? Coloquei a mão no peito, e aquela dor aumentando cada vez mais. Eu nunca senti dor tão grande na minha vida. A primeira ideia era assim, dar um grito para minha esposa, dizendo que eu estava passando mal. Mas veio um pensamento, mas será que é o coração mesmo? Aí eu coloquei o dedo na artéria aqui do pescoço, e o meu coração estava batendo muito macio. Eu falei, não deve ser o coração, se tivesse com problema cardíaco, devia estar disparado, né? Alguma coisa. Mas a dor era muito grande. Tentei alongar, esticar o corpo, mas nada disso resolvia. Aí eu sentei novamente na cadeira e falei, Senhor, eu estou com um problema. Eu não sei o que orei, mas eu orei. Foi uma oração bastante breve. Pedi misericórdia a Deus. E quando eu disse amém, junto com o amém, toda aquela dor desapareceu de repente. Foi até engraçado, né? Aquela sensação simplesmente a dor sumiu. Eu falei, Deus, muito obrigado. Agradeci a Deus, calcei o tênis e fui caminhar. Não comentei nada com a minha esposa, porque se eu falar com ela, ela vai dizer assim, tá vendo, você não toma cuidado, né? Então, para não escutar isso, eu caminhei. E durante a semana, Deus me mostrou algumas coisas de como Ele tem guardado a minha vida. Encontrei uma pessoa que está fazendo quimioterapia. Encontrei um senhor que ele estava com problema na coluna, ajudei a atravessar 2 quadras até a casa dele. E fui caminhando. Mas eu agradeci muito a Deus pela infinita misericórdia dele na minha vida. E com a certeza de que Deus está aqui, que o Espírito de Deus está aqui em nosso meio, eu queria falar um pouco sobre o tema desta manhã, Emmanuel, Deus conosco está. Antes de nós lermos o texto desta manhã, vamos nos colocar diante de Deus em oração. Santo, eterno, misericordioso Pai Celeste, nós estamos na Tua presença, louvando o Teu nome, adorando a Ti, Senhor Deus. Nós Te louvamos, Te agradecemos, porque a Tua misericórdia, Senhor Deus, é tão grande, imensa, Senhor Deus, que nós não temos condições de medir. Te agradecemos, Senhor Deus, por derramar o Teu infinito amor em nossas vidas e nos renovar dia após dia, mesmo que a gente não perceba tudo isso, ó Deus. Eterno Deus, ao abrirmos a Escritura, a Tua palavra nesta manhã, fala conosco, mostra-nos o Teu caminho, renova-nos, ó Deus. Dá-nos a conhecer a Tua perfeita vontade em nossas vidas. E também capacita-nos, ó Deus, para vivermos conforme o Teu querer. Assim nós oramos, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido os irmãos a abrirem as Escrituras no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler o verso 23. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23.
Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. E assim diz a palavra do Senhor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vou repetir. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Este verso bíblico começa com uma conjunção condicional, se, que tem o sentido de, no caso de, desde que, contanto que. Isso indica que existe uma condição, indica uma condição para que algo se concretize. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e então o meu Pai o amará, e então viremos para ele, e então faremos nele morada. Fantástico, né? Eu creio que, ao dizer estas palavras, Jesus está demonstrando também que ele trata a relação dele com o Deus Pai de uma maneira bastante séria. Assim como também ele exige de cada um de nós seriedade no nosso relacionamento com ele. Guardará a minha palavra. Guardar tem inúmeros sentidos, como memorizar, vigiar, proteger, acatar, cumprir, observar, praticar, seguir. E a palavra grega usada no texto que nós lemos tem o sentido de proteger, manter o olhar sobre alguma coisa, cumprir uma ordem. Por isso, com certeza, quando Jesus disse essas palavras, estava dizendo para cumprirmos, observarmos, praticarmos e seguirmos os seus ensinamentos, as suas palavras. Viremos para ele e faremos nele morada. Faremos morada. No domingo passado, durante a mensagem, o pastor disse que fazer morada é mesmo que tabernacular. E é muito interessante esta palavra tabernáculo. A palavra hebraica para tabernáculo significa morada. Lugar de habitação. Significa residência, com o sentido de permanência, de algo de continuidade. É muito diferente, por exemplo, de morar num lugar temporariamente. Você tem uma residência que você chama de lar. Este lugar é a sua residência. Então, quando Deus pediu para Moisés construir aquele tabernáculo, estava dizendo, eu quero morar junto com vocês. Quero estar no meio de vocês. E quando Jesus tirou os filhos de Israel do Egito, né, Deus resolveu manifestar a sua presença de uma maneira muito especial, muito peculiar para aquele povo escolhido. Ele queria estar no meio do povo de uma maneira visível. E por isso pediu, construam uma tenda, um tabernáculo. Deus pediu que Moisés construísse uma casa onde ele pudesse estar, onde pudesse habitar. Daí o tabernáculo. O tabernáculo, ele era cercado por cortinas, tinha um átrio, e no centro, numa ponta, tinha o tabernáculo, que era formado de duas partes. Havia o lugar santo, onde estava o candelabro, a mesa dos pães, a mesa do incenso, e depois, separado por uma cortina, havia o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde estava colocada a Arca da Aliança, e sobre a arca tinha um propiciatório, onde tinha aqueles dois querubins, um voltado para o outro. E nesse lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez no ano, para oferecer
oferta para si mesmo e também pelo povo. O escritor de Hebreus nos disse uma coisa interessantíssima. Está lá em Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Olha só. Você já imaginou que privilégio esse? No tabernáculo lá do Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma única vez no ano para fazer a oferta. Mas agora o escritor de Hebreus está dizendo assim: nós temos intrepidez, tendo pois intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Este acesso ao lugar santíssimo foi aberto lá na cruz pelo sangue que Jesus verteu. Por isso nós temos livre acesso à presença divina. E em Mateus capítulo 27, 51, diz que quando Jesus deu o seu último suspiro, houve um grande tremor de terra, sacudiu tudo, a cortina do templo se rasgou de alto para baixo, pronto. Por isso, quando nós oramos a Deus, nós estamos entrando diretamente na presença de Deus e invocando o seu nome, ou adorando o seu nome. Por isso, o fato de nós podermos orar, de cantar, de adorar o nosso Deus, é o resultado daquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, que Ele pagou com o seu próprio sangue. Por isso nós devemos sempre nos aproximar na presença de Deus, ou entrar na presença de Deus com a plena certeza de fé, com um coração sincero, quebrantado, purificado no sangue de Cristo, e ser sempre grato a Deus pelo que Ele fez por cada um de nós, por meio de Jesus Cristo. Eu quero trazer a memória algumas das palavras que o pastor disse na mensagem do domingo passado. Jesus é chamado Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós. Em Jesus, Deus está aqui entre nós. É algo tremendo, algo extraordinário que Deus providenciou para nós. Vamos ver o que significa realmente Emanuel. A palavra Emanuel vem do hebraico e significa conosco está Deus. Ou Deus conosco, como nós encontramos em muitas traduções da nossa Bíblia. Mas Emanuel é o título de Deus que nos proporciona esperança e também um grande conforto. Emanuel também significa que nós não estamos sozinhos. Significa que Deus quer estar intimamente ligado, envolvido em nossas vidas. Já pensou isso? E Deus é a companhia constante através de Jesus Cristo, representado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Muitas vezes as pessoas comentam: poxa, se Jesus está com a gente, se Deus está com a gente não deveria ter problemas, né? A nossa vida deveria ser sempre legal, né? Mas não é sempre assim, né? Os adeptos da teologia da prosperidade defendem que a validade da fé depende do quanto ela é real, né, na sua vida, através de bens materiais. Só que a gente aprende que não é bem assim. Todos os seres humanos, e nós cristãos estamos incluídos nesse grupo de humanos. Todos nós enfrentamos algum tipo de dificuldade na vida.
inesperada ou não. Acontecem coisas que a gente não gostaria, que a gente não esperava. Quando nós sentimos impossibilitados de qualquer ação ou reação, quando a dor rasga, quando a dor dilacera, despedaça o nosso coração, ou quando a tristeza ou o medo nos acerca, nós precisamos lembrar da promessa que Jesus fez antes de subir aos céus. Porque Emmanuel tem uma ligação precisa, uma ligação essencial com as palavras que Jesus disse aos seus discípulos. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E esta passagem expressa a promessa da continuada presença de Deus, acompanhando cada um daqueles que pertencem a Jesus. Por isso, no meio da dificuldade, da dor, ou quando a gente não vê a luz no final do túnel, precisamos nos apoiar nesta palavra. Eu estou com vocês até o fim dos tempos. Porque isso é Emmanuel. Eu fico abismado, para não dizer assustado, com o que Jesus pode fazer. Eu recordo de algumas coisas que Jesus disse. Uma delas está registrada em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas isso não quer dizer que Jesus não está presente quando a gente está sozinho orando. Porque o próprio Jesus disse, olha, entra no seu quarto, tranca a porta, e lá sozinho você entra em contato com Deus. Significa que Jesus está sempre presente. Sempre presente. Podemos imaginar milhões e milhões de cristãos espalhados no mundo todo, neste exato momento, 11:12, milhões de cristãos invocando o nome de Deus por meio de Jesus Cristo. E Jesus está presente em todos esses lugares, ouvindo todas as orações. Quando eu penso nisso, poxa, como Deus é fantástico, como Cristo é fantástico. Está presente, ouvindo as orações, sempre pronto a ajudar. Emmanuel, Jesus está conosco, não apenas quando nós oramos, mas está em nós, em nós. Isto é um fato, uma realidade. É sobre isso que nós precisamos, sobre esta palavra que nós devemos colocar a nossa esperança. Jesus está presente. Olhem só que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossos. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Fantástico, não é? Todos nós entendemos que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus não precisa deslocar de um lugar para outro para estar nesse ou naquele lugar. Ele está presente. Isso significa que o tempo e o espaço não são barreiras para Deus.
Nós precisamos de um tempo para deslocar de um lugar para outro. Mas Deus não precisa fazer isso. Porque o tempo e o espaço foram criados por Deus. E mesmo que o tempo e o espaço deixassem de existir, ou mesmo que o universo deixasse de existir, Deus continuará existindo, porque Ele é um Deus eterno. E nunca vai deixar de ser Deus. Olha como Deus é fantástico, né? E nós precisamos reconhecer isso. No livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, está registrada a oração do rei Davi, junto com o povo, que trouxe ofertas voluntárias para o serviço da casa de Deus. E no versículo 11 está registrado o seguinte: Ó Senhor, a Ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a majestade, a vitória. Tudo o que há nos céus e na terra é Teu, ó Senhor, e este é o Teu reino. Tu estás acima de tudo. Talvez seja conveniente nós agruparmos algumas ideias bíblicas para ter uma compreensão de quem é Deus. Frequentemente as Escrituras mencionam Deus como exaltado acima nos céus. Cantamos isso. O Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Entronizado nas alturas, és o Altíssimo. São alguns dos termos que nós podemos coletar da Bíblia, da Sagrada Escritura, que demonstram que Deus é soberano, que Ele exerce seu poder, suas prerrogativas de controle e autoridade como Senhor sobre toda a criação, sobre todas as coisas. As Escrituras também revelam que Deus está presente no universo que Ele criou e que Ele não está alheio às necessidades da sua criação, porque Ele sabe que a sua criação, e inclua-se nessa criação nós humanos, depende do Criador para a sua contínua existência. Muitas pessoas acham que o homem surgiu do nada, ou de uma ameba, por exemplo, virou macaco, depois virou ser humano, né? Um hominídeo. Né? Mas o fato é, o que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. E a Bíblia também nos revela de que Deus, Ele veio se revelando através da história da humanidade para as pessoas, para os seres humanos. Deus enviou profetas para anunciar a sua palavra. Mostrou exatamente aquilo que Ele é, aquilo que Ele espera das pessoas, da humanidade. E a Bíblia também diz lá em Hebreus de que nos últimos tempos, no tempo do fim, Deus se revelou por meio de Cristo Jesus, seu Filho. E Paulo escreve a respeito de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele reside toda a plenitude de Deus. Por meio dele, pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E o profeta Isaías, ele traduz a revelação de Deus para o povo de Israel, dizendo assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Deus, não há nada tão grandioso como o Senhor. Muitos cristãos
costumam pensar que Deus e Jesus Cristo estão nos céus e somente o Espírito Santo está agindo na terra. Bom, embora isso seja uma afirmação correta, ela é parcialmente correta. Senhor, poxa. Jesus fortalece seus discípulos dizendo: Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Vocês notaram uma coisa interessante que Jesus disse? Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Quem é o primeiro Consolador para nossas vidas? Já pensou nisso? Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Às vezes eu fico pensando assim, por que as pessoas não traduzem usando uma única palavra para expressar as mesmas coisas, né? A fim de que esteja com vocês e Ele habita com vocês. A palavra grega usada no Evangelho de João é a mesma palavra. Esteja com vocês ou habita com vocês é a mesma coisa que Jesus está dizendo. Só que ele diz assim, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Com certeza Jesus estava se referindo àquele tabernáculo onde Deus se manifestava no meio do povo. Todo mundo sabia, quando via aquela coluna de nuvem ou de fogo, sabia que Deus estava presente no meio deles. Deus habita no meio do povo. Mas Jesus disse, esteja com vocês, habita com vocês e estará em vocês, num lugar fixo dentro de vocês. E então vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou com vocês. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Tenho certeza de que quando Jesus disse estas palavras para os seus discípulos, Ele estava demonstrando que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na terra junto com o Pai e junto com Jesus Cristo. Não há como separar Deus. Nós falamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas é Deus único, um Deus triuno. Um Deus que está sempre perto de nós, um Deus que está sempre dentro de nós. Emmanuel, Deus conosco. Ser uma nova criatura em Cristo, ser um cristão é um imenso privilégio. Um imenso privilégio. Por outro lado, significa uma grande responsabilidade. O verdadeiro cristão, ele é nascido de Deus. Mas ele é afligido pelo pecado por conta da sua natureza humana. Mas ele não consegue se conformar novamente com aquela vida antiga. E nunca deverá se conformar com o pecado. E quando o cristão erra, ele busca desesperadamente o perdão de Deus, busca a graça de Deus que somente Ele pode dar. E por que isso acontece? Porque ele não consegue ficar em paz ao voltar a realizar as velhas práticas que ele tinha
Agora ele tem Cristo. Tudo agora é diferente na vida dele. Quando ele comete algo que ofende alguém ou Deus, ele sente um peso enorme dentro de si. Por quê? Porque existe uma nova natureza dada por Cristo, que não mais condiz com os erros do passado. Paulo escreveu para a igreja de Roma o seguinte: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Fantástico, nossa. Mas o que significa ser dominado pela natureza humana? Nós encontramos lá no Antigo Testamento, eu tentei achar um, mas talvez esse que eu escolhi seja adequado para nós nesta manhã. O povo de Israel havia saído da terra do Egito e estava no deserto. Eles tinham visto o mar se abrir, passaram pelo mar, e estavam no deserto, e no deserto não tem água. Não há cultivo de hortaliças, nada, é um deserto, areia, pedra, sol escaldante. E a Bíblia diz que o povo passou sede no deserto. E nós encontramos lá no livro de Números, no capítulo 21, versos 1 a 13, essa narrativa do povo reclamando para Moisés e para Arão, reclamando de tudo. E vão diante de Moisés e Arão e dizem assim: Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui, nós e os nossos animais? Por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Muitas vezes, quando a pressão, as circunstâncias da vida não andam como a gente espera, talvez o caminho mais fácil é apontar o dedo para os outros. Você é o culpado. Você disse que iríamos ter tudo, né? Estamos morrendo de sede. Aqui não tem fruta, não tem nada. E o povo estava lá queixando para Moisés e Arão. E Moisés e Arão levam o problema diante de Deus. E Deus diz para Moisés: leva o povo diante da rocha, que está bem grande lá na sua frente. Vai lá e mostra ao povo quem eu sou. Mas a pressão, eu fico imaginando a pressão que o povo, né, são milhões de pessoas talvez, todo mundo reclamando. Imagine uma população do tamanho de Campinas dizendo para o pastor Jorge: pastor, o senhor fala que Deus cura, mas cadê o Deus que cura? Imagine a pressão que ele vai receber. Pessoas pressionando Moisés: você trouxe a gente para o deserto, não tem comida, não tem água. Lá no Egito a gente tinha cereal, tinha fruta, tinha uva, tinha figo, não tinha água. E aqui a gente está morrendo, a pressão é enorme. Na linguagem de hoje, a gente talvez diria assim, que Moisés estava estressado, no extremo. O povão colocando muita pressão. E talvez Moisés esqueceu do que Deus tinha pedido a ele.
Moisés leva o povo, para na frente de uma enorme pedra. E por aí eu vejo como Moisés estava estressado. Ele grita para o povo. A palavra que está na Bíblia é, ele grita para o povo. Pode ser que num deserto bastante amplo, sem microfone e tudo mais, talvez tivesse que gritar realmente. Mas a palavra de Deus diz que Moisés gritou para o povo: ouçam seus rebeldes. Será que é desta rocha que teremos que tirar água para vocês? E Moisés pega aquele cajado, aquela vara que ele tinha na mão e bate. Mas a água não saiu da pedra. Ele volta e bate de novo. E de repente, sai água do meio das pedras. E o povo, a comunidade de Israel, matou sua sede, parou a reclamação. Mas isso teve uma consequência. Deus falou para Moisés. Mas gozado, Deus não repreendeu Moisés por ele ter batido na rocha, mas porque ele não mostrou a santidade de Deus diante do povo. Moisés deveria ter falado assim: olha, Deus vai trazer água para vocês. Olhem só o que ele vai fazer. Era só Moisés ter falado: verte a água da rocha. E a consequência foi que Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Por outro lado, o povo esqueceu de uma coisa. O povo esqueceu de que foi escravo na terra do Egito, sofreu. E de que eles estavam a caminho da terra prometida, para a terra da liberdade. E muitas vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa, por causa da nossa natureza humana. Somos fracos, muito mais fracos do que nós imaginamos. Por isso a palavra de Deus nos aconselha lá em Efésios o seguinte: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Nós que por meio da fé recebemos a Jesus no nosso coração, nós somos o templo do Espírito de Deus. Lugar santo da habitação de Deus. Deus morando em nós pelo seu Espírito. E Ele é a nossa força, o nosso consolador, nosso guia, nosso mestre. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, como assim a Bíblia nos ensina, é uma pessoa dotada de sensibilidade. Razão pela qual a palavra de Deus nos exorta, nos ensina, nos aconselha: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Entristecer o Espírito Santo de Deus significa que estamos causando dor a alguém que nos ama. Nós já erramos muitas vezes e vamos errar outras tantas vezes. Porém, aquele que tem Cristo no coração tem uma sensibilidade para com o pecado. Jesus Cristo ensinou que o Espírito Santo, quando Ele vier, Ele irá convencer o mundo do pecado. Por isso, aquele que tem Cristo no coração vai saber que errou quando praticar algo contrário à vontade de Deus ou ofender uma pessoa. E vai voltar correndo para Deus, porque sabe e pode contar com a misericórdia e com a graça de Deus.
quando eu estava escrevendo este texto, lembrei de uma mensagem que eu ouvi muito tempo atrás do pastor Paul Washer, ele é um pastor americano, batista do Sul. Ele estava pregando numa igreja. Ele contou uma história, e eu vou aproveitar e contar a história dele, que achei muito fantástico, né? Qual a diferença que existe entre uma pessoa que tem Cristo no coração e uma pessoa que não tem Cristo no coração? Vamos colocar nome ao marido e à esposa. Vamos chamar o marido de Abraão e a esposa de Sara. Abraão acordou de manhã cedo, talvez um pouco atrasado. Estava atarefado e preocupado com o trabalho dele, porque ele tinha uma apresentação muito importante na empresa para a diretoria. E ele tinha que mostrar que aquilo era importante. Abraão era o diretor de marketing. Ele iria mostrar o projeto que iria alavancar os negócios daquele ano para frente. E a cabeça dele estava a 1000 por hora. E ele sai do quarto ajeitando a gravata, ajeitando o paletó, vai na cozinha, pega o cafezinho que está na cafeteira. Gozado que nos Estados Unidos sempre tem uma cafeteira, um bule com café quente, não é? Impressionante. Ele pega o café e fica bebendo, né, e tudo mais. E a Sara, sua esposa, vem: meu amor, a hora que você sair, você pega o lixo e coloca na lixeira lá fora. Aí o Abraão fala assim: faz você, não está vendo que eu estou com pressa, eu tenho um trabalho importante na empresa, eu estou atrasado, eu tenho que sair correndo. E ele vai na garagem, pega o carro da partida e sai com o pneu cantando, e vai no caminho e diz assim: mas onde já se viu a Sara? Ela sabe que estou atrasado, eu tenho um trabalho importante, eu tenho que chegar lá, preparar tudo para apresentar. E ele vai remoendo tudo que aconteceu com a sua esposa. E chega no trabalho, a sala está a diretoria, os seus colegas, seus parceiros de diretoria reunidos, e ele fica pensando: poxa, por que a Sara tinha que fazer aquilo lá? Poxa, Mas a Sara é uma cristã. Ela conversa com Abraão, seu marido, diz: olha, vamos à igreja, vamos ouvir um pouco da palavra de Deus. E Abraão, meio contragosto, ele vai para a igreja. Aí, um belo dia, assistindo os cultos, Abraão fala assim: puxa, eu preciso de Deus. E ele entrega a sua vida a Jesus. Aí chega aquele dia, né, história paralela assim, Abraão desce do quarto, arrumando a sua gravata, seu paletó, vai lá, pega o café, começa a tomar, engolir o café. Aí vem a Sara e diz assim: meu amor, dá para levar o lixo e deixar na lixeira? Abraão fala assim: não está vendo que eu estou atrasado? Eu tenho uma reunião importante, eu tenho que chegar em tempo lá e fazer tudo. Leva o lixo você mesmo. E Abraão chega, dá partida no carro, sai com o pneu cantando. Mas no caminho ele começa a pensar: alguma coisa está incomodando Abraão agora. Ele não sente bem com o que aconteceu, com o que ele fez. Ele vai pensando: poxa, não devia ter falado com a Sara desse jeito. Mas também, né, ela podia ter levado o lixo lá fora. Ele vai dirigindo: tomara que o trânsito esteja legal hoje, senão vou chegar atrasado. E vai pensando naquele problema, tudo mais, né? Mas aquilo que ele falou com a Sara está roendo por dentro. Aí ele lembra da
da mensagem do pastor. Ama a sua esposa. Ama a sua esposa. E aquilo está ficando um peso insuportável nele. E ele tem que preparar para a reunião. Ele vai na sala dele, arruma as coisas e vai para a sala de reuniões. Está lá todos os seus colegas de trabalho para ouvir a apresentação que ele tinha que fazer. Mas o coração dele não está em paz. Ele olha para o relógio, tem que começar a reunião em tempo, tudo mais. Aí o presidente está lá esperando, momento. Mas ele não sente em paz. Ele vira para os seus colegas e para o presidente e diz: pessoal, me dê 5 minutinhos só. Eu tenho que só resolver um assunto rápido e volto para conversar, apresentar o trabalho. Tudo bem? Tudo bem? Tá. Ele falou na reunião com um sorriso desse tamanho, mas no fundo do coração dele ele estava desmoronando. Por causa do que ele disse para Sara. Ele pega o celular, diz com o número. Alô. Aqui é o Abraão. Que foi, Abraão? Sara também não está bem. Meu amor, é o seguinte. Você não merecia ouvir o que eu falei. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu não queria fazer isso. Não quero fazer isso. Por favor, me perdoa. O que é que mudou na vida de Abraão? A presença do Espírito de Deus estava incomodando ele, porque ele ofendeu a sua esposa e também ofendeu a Deus. Uma coisa que a gente precisa lembrar sempre é, quando nós ofendemos alguém, nós cristãos ofendemos alguém, antes de nós ofendermos essa pessoa, nós ofendemos a Deus primeiro. Por isso a gente não tem paz. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. É uma motivação forte para vivermos uma vida de santidade e adotarmos atitudes práticas de bondade, de humildade, perdão, compaixão, misericórdia, mansidão, amor, paciência. Como bons imitadores de Cristo, como bons discípulos de Cristo. E amadurecermos, tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Para podermos chegar à completa medida da estatura de Cristo. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus interferiu em nossa vida, é por isso que Ele enviou Jesus Cristo a este mundo. Para que fôssemos uma nova pessoa. Nós erramos muitas vezes, mas graças a Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, que nos faz retornar à presença dEle sempre. Mas a palavra de Deus nos ensina, nos aconselha uma outra coisa ainda. Não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito. Na versão bíblica antiga está, não extingam o Espírito. Quer dizer, não apague o fogo do Espírito. Eu não sei se existe uma infelicidade maior para o cristão do que isso. Deixar Deus de fora e viver seus próprios caminhos, fazendo a sua própria vontade, não reconhecendo a essencialidade da pessoa e da obra do Espírito Santo na vida do crente. Falei muito. Resumindo tudo, o que nós precisamos praticar, o que nós precisamos meditar, levados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Examinar sempre o nosso coração. Existe alguma coisa em nossos pensamentos que desagrada o Espírito de Deus?
examinar o nosso comportamento, as nossas palavras, o que nós falamos, as nossas atitudes. Será que existe algo dentro das nossas vidas, do nosso coração, que desagrada ao Espírito de Cristo? A palavra de Deus sempre é presente, atual para as nossas vidas. Porque no passado, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Descobrir o que é agradável ao Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos guie a seguir os passos de Cristo como um discípulo fiel. E que a nossa vida seja renovada, transformada, cada vez mais na semelhança de Cristo. Para que as pessoas que estão à nossa volta saibam que Deus está vivo, que Cristo Jesus transforma vidas. Outras pessoas vão conhecer a Cristo através das nossas vidas. Por isso, mesmo que a gente não diga sequer uma palavra, as pessoas estão olhando para as nossas vidas. Precisamos demonstrar que Cristo está vivo em nós, que o Espírito de Deus habita em nós e que o Espírito de Deus é santidade. Vamos orar. Senhor, não temos como agradecer tamanha bondade, tamanha misericórdia em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, tua bondade, ó Deus. Concede-nos entendimento espiritual, Senhor, para podermos compreender a tua palavra. E capacita-nos, Senhor Deus, para podermos viver conforme os teus ensinamentos. Senhor Deus, renova as nossas forças, as nossas esperanças. Fortalece-nos na fé, Senhor Deus, para que sempre possamos ter o sentimento da tua gloriosa presença dentro das nossas vidas, ó Deus. Assim nós oramos, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje, durante essa semana, e também para todo o sempre. Amém e amém, Senhor.